Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue no meio de nós. Que continuemos a receber dele aquilo que viemos buscar. Que saiamos daqui bem melhor do que entramos. Que possamos continuar vendo a face do Senhor aqui transformando as nossas vidas. Que a cada dia que estejamos mais próximos do Senhor, adquirindo sabedoria, conhecimento e, acima de tudo, tendo uma vivência maior com a palavra do Senhor. Acho que esse tem que ser o desejo do nosso coração, ser mais próximo de Deus a cada dia, ser mais sábio a cada dia. E a Bíblia nos fala de um homem extremamente sábio, que Deus chegou até ele e falou: pede o que você quiser. Aí ele podia ter pedido posses, podia ter pedido reinos, e ele pediu sabedoria. Isso foi Salomão. Se você ler 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 até o 15, mais ou menos, vai descrever essa passagem. E o Senhor fala para ele: já que você pediu sabedoria, eu vou te dar todas as outras coisas. E isso nos dá uma grande lição, porque não adianta, às vezes, termos muita coisa, termos posses, termos bens, e não termos sabedoria. Há pessoas extremamente inteligentes, que não conseguem administrar com sabedoria. Então Salomão vai e pede sabedoria ao Senhor. Mas mesmo tendo sabedoria, você tem que pedir para o Senhor também prudência, porque se você não tiver prudência, você não consegue exercer essa sabedoria. E eu queria falar para nós essa noite sobre isso, sobre a prudência do sábio, aquele que recebe uma porção diferente do Senhor, uma unção diferente, mas mesmo assim ele tem que continuar sob a direção do Senhor. Não adianta sermos sábios aos nossos próprios olhos, e a gente não pode confundir sabedoria com conhecimento. Conhecimento você adquire na vida, nos livros, nos bancos de faculdade, nos cursinhos, e sabedoria é você aplicar aquilo que você aprendeu nos livros, ouvindo seus avós, seus pais, é você colocar no seu coração aquilo que você aprendeu durante a vida. Isso é ser sábio. Porque há pessoas extremamente cultas, com muito pouca sabedoria. E há pessoas muito simples, extremamente sábias. Então a sabedoria não tem nada a ver com o seu grau de escolaridade, alguma coisa assim. Lógico que quanto mais você se aprofundar no conhecimento, mais você vai administrar bem a sua sabedoria. E eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês, aqueles que puderem, em Eclesiastes capítulo 11. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, porque há tantas pessoas se perdendo por falta de sabedoria, há tantos relacionamentos sendo destruídos por falta de sabedoria, por falta de conversa, de diálogo, por falta de inteligência para falar no momento certo, para ter inteligência de se calar nos momentos certos também. Então, que essa noite a gente saia daqui um pouco mais sábio, porque nós estamos buscando a única fonte verdadeira, que é a palavra do Senhor. A única fonte de sabedoria que nós temos, é a única que nós precisamos, é a palavra do Senhor. Todos encontraram? Diz assim, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que o mal sobrevirá sobre a terra. Que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a tua mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo leve lembrar-se de que há dias de trevas,
porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. De todas essas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite para te louvar, Pai. Nós precisamos das tuas orientações, nós precisamos que o Senhor dirija os nossos caminhos e passos, nós precisamos que o Senhor seja Senhor sobre as nossas casas, nós precisamos que a sabedoria que vem do alto seja nos revelada essa noite, que o Senhor nos ajude, Pai, nas batalhas diárias, que o Senhor não nos deixe desfalecer. O que nós precisamos, Pai, é nada mais do que a sabedoria vinda do alto, Pai. Colossenses 3 diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E é para isso que estamos aqui essa noite, Pai. Para te buscar, para receber do Senhor a sabedoria que precisamos, para administrar os dons, talentos e tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai. Que a sua boa mão seja sobre nós e nos ensine, Pai, a cada dia ser mais parecidos com Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então a gente vê aqui um texto que fala, lança o teu pão sobre as águas. E a gente tem que entender que nós devemos semear o bem hoje, pois não podemos precisar o futuro. Olha o que ele fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte-o com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Ele fala, olha, nós não sabemos, nós não podemos precisar o que vai acontecer amanhã. E nós temos que semear. E nós temos que semear o tempo todo, porque nós não sabemos quais as sementes serão, que nascerão. E nós temos que aprender a compartilhar com os outros, não as sobras que temos, mas as primícias que o Senhor nos dá. A igreja de Deus foi separada pelo próprio Senhor para ajudar a sociedade, para ajudar os carentes, e isso tem se perdido na essência da igreja hoje. Você não vê mais as igrejas se preocupadas em ajudar, você não vê as igrejas se preocupando se há famintos, e não vou longe não, se há pessoas necessitadas no próprio núcleo da igreja, se os nossos familiares estão perecendo, e fala, reparte o teu pão com 7 ou com 8, porque a nossa geração é uma geração de extrema vaidade e egoísmo. E é muito difícil falarmos isso, porque eu sou dessa geração. Mas a nossa geração é uma geração egocêntrica. Ele fala, reparte o teu pão. O que você tem feito com o pão que o Senhor te dá? Não com as sobras. Não com as sobras. E eu falo isso, às vezes a gente fala, vamos fazer aqui na igreja uma arrecadação de roupas. Vamos fazer aqui na igreja arrecadar roupas, sapatos. E eu queria perguntar para você, quando você doa, você receberia essa doação? Quando você separa um tênis para você doar, você usaria aquele tênis? Quando você recebe uma camiseta, quando você separa uma camiseta, não, eu vou doar para a Casa de Davi, que é uma instituição onde ajudamos, você usaria essa camiseta na rua? Quando você traz um alimento para a igreja, para ser doado, é o alimento que vai na sua mesa ou é o alimento que você compra para os outros? Eu posso chatear alguém aqui, mas eu preciso dividir isso com vocês, em nome de Jesus. Porque aqui nos garante que aquilo que você semeará, você colherá, meus irmãos. O que é que você tem semeado na vida das pessoas? Eu não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta, não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de tempo. Como você tem gasto o seu tempo com pessoas? O que você tem semeado? Lança o teu pão sobre as águas. O Senhor nos desafia essa noite a acreditar na própria essência de Deus. Ele fala, lança o teu pão. Semeie, meus irmãos. E não semeie sobras, não. Quando você vai semear, você escolhe as melhores sementes. E eu li uma reportagem há um tempo atrás sobre um plantador de milho híbrido, fora do Brasil, não me lembro o país. Ele dizia que nas divisas dele,
nas divisas com outros fazendeiros, ele sempre semeava as melhores sementes. E um dia o cara perguntou ao agrônomo: por que você faz isso? Ele falou: porque eu quero que o meu vizinho tenha melhor produto também. E nós não fazemos isso, nós queremos passar por cima das pessoas, nós queremos conquistar a qualquer preço, e não é assim. Ele fala: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Ele fala: olha, aquilo que você semear, você vai colher. E hoje são as pessoas que estão precisando, mas você gostaria de tratar as pessoas, você gostaria de ser tratado, se estivesse precisando quando as pessoas estão te tratando, como estão te tratando? Eu acho que o melhor crivo para você tratar uma pessoa é você pensar como você gostaria de ser tratado. Isso é sabedoria, é você saber tratar com as pessoas. Você entender que você está aqui para glorificar o nome de Deus. E ele fala: reparte o teu pão, ajuda as pessoas. E não ajude com migalhas, não ajude com aquilo que é mais ou menos. E ele fala aqui no versículo 3 e 4. Estando as nuvens cheias, derramam o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá ou nunca cegará. Ele fala: quem observa o vento nunca semeará. Isso aqui ele está falando do murmurador, está só observando. Ele não tem atitude. Meus irmãos, a nossa vida é feita de planejamento e atitude. Não adianta você ser um excelente planejador se você não consegue executar as suas ideias. Há grandes empresários com grandes planos, mas não conseguem executar. E o que eles fazem? Colocam pessoas qualificadas para fazer. Mas tem pessoas que ficam a vida inteira murmurando, olhando o vento, com cara de bobo, esperando a morte passar, como diz o Raul Seixas, com a boca aberta esperando. E a vida está passando, meus irmãos. Cada dia é um dia a menos. Vocês entenderam isso? Que cada dia que você vive é uma oportunidade que você teve de ser o melhor, de fazer o melhor para as pessoas. Eu peguei a Bíblia, a mensagem, eu não gosto muito dela não. O pastor Valdir é que gosta, eu não gosto não. Mas ela sabe que eu achei bacana aqui esse capítulo, e ela explica bacana aqui o jeito de Eclesiastes capítulo 11. Esse versículo 1 aqui: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. Aí o que ele fala na Bíblia, a mensagem? Seja generoso, a misericórdia de Deus é grande investimento, a misericórdia sempre trará grandes rendimentos. E a gente tem que ter cuidado com isso aqui, porque as pessoas entendem que você dizimar é você investir no reino de Deus. E não é, meus irmãos. Você dizimar é você falar: Senhor, muito obrigado pelos 90%, só estou te devolvendo. E erroneamente tem sido pregado um evangelho muito falso, onde você vem e entrega o seu dízimo e você não tem problema, ou você vem e entrega o seu dízimo e está resolvido. E não está, meus irmãos. E dízimo não muda a vida de ninguém, o que muda é sabedoria. Isso não pode ser pesado ao seu coração. E no versículo 2 fala assim: não acumule alimento, reparta-o como puder, seja uma bênção para os outros. Pode ser sua última chance. Bíblia Mensagem, depois se vocês quiserem ler, eu peguei ela lá em casa. A Rosane é apaixonada nessa Bíblia. Eu não gosto muito dela não, porque na realidade ela não é uma tradução, ela é uma interpretação pessoal, mas desse jeito aqui fica bacana. Ele fala: olha, não acumule alimento, reparta como puder, seja uma bênção para os outros. Você tem sido uma bênção no meio que você vive? Você tem trazido para as pessoas um pouco mais de conforto, um pouco mais de vida, um pouco mais de alegria, meus irmãos? Se nós somos agentes da graça de Deus, que graça nós temos colocado na vida das pessoas? E no versículo 3, ele fala, no versículo 3, quando as nuvens estão cheias de água, é chuva certa. Quando o vento derruba a árvore, ela permanece onde caiu. Não fique observando o vento, faça seu trabalho, não fique olhando para as nuvens, toque a vida adiante. Tem gente que está olhando para a nuvem. Eu brinco muito com o Diego, que aquele menino chegou: ô pai, porque eu sou bobo? Não sei, pegou sua mãe. Tem gente que está assim, com cara de bobo, gente. Não pode, olha, toca a sua vida adiante. Eu não sei o que te aconteceu, eu não sei o que te magoou, mas Deus fala para você, Senhor: olha, levanta e anda, meu amigo.
Para de ficar arrastando muleta, chorando aí para a vida inteira, murmurando. Toca a sua vida. E eu creio que a vida é uma só. Eu não creio nesse negócio, você vai e volta. Respeito quem crê. Mas eu não creio, não. Respeito. A gente tem que respeitar as diferenças. Mas não é essa a visão bíblica da coisa. Então eu preciso falar isso para você. Na outra vida. Não, a sua vida é agora, é aqui e agora. Chega disso. Chega de ficar chorando. Toque sua vida adiante, meu irmão. Para de ficar murmurando. Peça sabedoria para Deus. Há tantas pessoas que são extremamente inteligentes, sem sabedoria nenhuma, e perdem casamentos, e perdem empresas, e perdem convívio com os filhos, e perdem tudo aquilo que têm, porque não tem sabedoria. E o que é pior, ainda se acha o melhor de todos. Ainda se acha o melhor de todos. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Devemos descansar na soberania de Deus. Meus irmãos, nós temos que descansar. Nós não sabemos nada. Você levanta, você faz o seu trabalho, você come o seu pão, mas nós não sabemos nada. Isso vem de Deus. E eu vou ler o versículo 5 na versão da Mensagem. Assim como você nunca entenderá como se forma uma vida na mulher grávida, também nunca entenderá o mistério de tudo o que Deus faz. Você nunca vai entender, nós nunca entenderemos. O próprio Jesus falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Quantas vezes nós murmuramos e paramos na murmuração? Senhor, eu não estou aguentando mais, mas eu queria te convidar essa noite, onde você desistiu, a você colocar uma vírgula e falar assim: Senhor, mas seja feita a sua vontade. E se a sua vontade for difícil para mim, que o Senhor me ajude a suportar as dores da vida, que o Senhor me ensine a suportar aquilo que eu não consigo entender, porque muitas coisas nós não entendemos mesmo, e tem gente que acha que sabe tudo e não sabe. O próprio Deus vai revelando dia após dia. Como Jesus se revelava aos seus discípulos dia após dia pela obra maravilhosa que fazia. E mesmo Jesus se revelando, ele fala, os discípulos falam: quem que é esse que até as tempestades obedecem? Esse é alguém que você está andando com ele há quase 3 anos, meu irmão. Eu não sei quanto tempo você está caminhando com Jesus, ou se você o está conhecendo essa noite, mas ele está do seu lado e te recebe. Ele está no seu barco, ele está na sua vida. Eu vejo, acho tão bonito aquilo, a tempestade detonando tudo, e Jesus dormindo lá dentro do barco, igual o pastor Valdir faz no barco lá pescando, lá dormindo. E eles desesperados, porque não entendiam que quando Jesus está no barco, as tempestades continuam vindo, mas elas não nos destroem, meus irmãos. Estar no barco com Jesus não é a falta de problema, não é o evangelho tabajara que você vem e acabou, não. É a certeza de que nas tempestades Ele nos livra. E muitas vezes nós queremos explicar para Jesus, Jesus quer nos curar, e nós falamos: Senhor, mas eu estou doente há 30 anos, como aquele paralítico que estava lá há 30 anos, sei lá. E Jesus chega e fala: ei, meu filho, qual é o seu problema? O que é que você precisa? Aí ele vai fazer toda aquela blá blá blá, porque uma vez por ano vem aqui um anjo e remove as águas. Jesus não queria saber isso, queria saber qual que é o problema. E quando as águas se movem, o anjo vem e aquele que entrar cura, é curado. E Jesus falou: levanta, toma o teu leite e anda. Vai para a tua casa. E ele tenta explicar: Senhor, levanta, toma o teu leite. E então essa noite Jesus está falando para você: chega de desculpa. O Senhor não quer saber como você vivia até hoje. Hoje Ele quer que você tome o seu leite e pare de murmurar e viva uma vida de excelência aqui na terra. Porque isso é para nós. Que o Senhor faça um transplante e nos dê uma sabedoria vinda do alto, para nós sermos cada dia melhores e cada dia mais parecidos com Jesus, porque não há sabedoria maior do que buscar ser parecido com Jesus. E quando em Gênesis,
Deus vai criar o homem e Ele não fala, façamos o homem à imagem e semelhança de qualquer coisa, não. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você reflete a glória de Deus aqui na terra. Você é o agente de Deus aqui na terra. E para ser agente de Deus, a gente tem que ter sabedoria. Há tantas pessoas necessitando de sabedoria. Nós mesmos, se nós não vigiarmos, por isso que nós temos que preocupar com a prudência do sábio. Porque eu sei que o Senhor tem nos feito sábio a cada dia, mas você tem que usar aquilo que o Senhor te deu. Não adianta você pegar o talento que o Senhor te deu e enterrar com medo que alguém tome. As traças vão comer. O mundo vai levar. O Senhor espera que você multiplique aquilo que Ele te deu. Essa é a maior função do cristão aqui na terra. Levar isso para as pessoas. Versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igual serão boas. Aqui Deus nos fala que nós devemos ser diligentes para colhermos aquilo que plantamos. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E ele falando que precisa de alguns projetos, inclusive ele era professor, está deixando de ser, diz que está desgostoso da profissão, e falando que precisa de alguma coisa, mas tem que ser alguma coisa tipo miojo, tem que ser para amanhã. Ele falou assim, como é que você acha que eu consigo ganhar 15, 20 mil, 30 mil por mês rápido? É piloto de Fórmula 1, né? Não tem nada mais rápido que piloto de Fórmula 1, você vai ter que ser piloto, não tem outra coisa. Porque nós temos que semear e cuidar. Ninguém consegue fazer uma empresa começar a dar lucro antes de 4, 5 anos. Isso é semeadura, e o cara está procurando hoje terra rasa, e não é assim. Ele fala, olha, se você não cuidar daquilo que eu te dei, ele não vai frutificar. Tudo que o Senhor nos confia exige cuidado, meu irmão, senão vem a erva daninha. É a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo crescem do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Você sabe qual que é a diferença do joio e do trigo? Quando eles amadurecem, o trigo se dobra e o joio continua altivo, achando que é o bambambam, mas não serve para nada. Não serve para nada. Eles crescem juntos, são até parecidos, prosperam juntos, mas na hora da colheita um se rende, o outro não. Então ele fala, ó, é preciso ter cuidado com aquilo que você semeia, é preciso você ter cuidado daquilo que o Senhor tem te confiado, exige você regar. O seu casamento tem que ser cuidado todos os dias, a sua empresa tem que ser cuidada todos os dias, o seu procedimento com Deus e a sua intimidade com Deus tem que ser vivida todos os dias, exige de nós um pouco mais de tempo. Quanto mais você buscar do Senhor, mais cheio dele você será. Versículo 6, na versão A Mensagem. Vá trabalhar de manhã e prossiga até a noitinha, sem se preocupar com o horário. Gente, sem se preocupar com... Levanta cedinho e vai, não fica para 6 horas. Né? Estou indo embora. Você nunca saberá antes como o seu trabalho ficará. Você nunca saberá antes como o seu trabalho ficará no final. Não tem jeito você saber que vai dar certo se você não cuidar. Mas não tem jeito você saber se vai prosperar, então você tem que cuidar. Relacionamentos são assim. Há tantos casamentos se desfazendo por essa superficialidade, não cuidar um do outro. Ah, mas a minha mulher é isso, meu marido é aquilo, e vocês juntos, que são? Um casal, uma só carne. Então, há casais que estão se perdendo porque não cuidam e não acreditam mais um no outro. Então, essa noite, meu irmão, que você valorize a companheira e o companheiro que o Senhor te deu, que você cultive, que você cuide, que você tire as ervas daninhas do seu relacionamento e que a sua casa seja uma casa de alegria, meu irmão. Se você não cuidar, tudo se perde. É igual queijo na geladeira, se você não lavar ele quase todos os dias, ele perde. É assim a nossa vida. É assim.
Ah, mas e o queijo curado? Não, o queijo curado já viveu uma longa data, gente. Eu comparo os casamentos antigos com o queijo curado. Ali, na realidade, é só desfrute. Só desfrute. Mas a nossa vida exige cuidado com as pessoas. Nós viemos aqui para cuidar das pessoas. Ah, você olha para a sua esposa do seu lado, ela é o presente de Deus para você cuidar, para você amar, para você proteger, para você ser mais feliz. Lá em Gênesis, Deus resolveu o primeiro problema da humanidade. Ele fala: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E a palavra lá no hebraico, a palavra é ruim. Não é muito bom, é ruim que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea, compatível. Alguém que seja companheira de jugo. Que esteja à sua altura. Isso é bonito demais, então procure alguém com que você se complete, que você respeite, que você ame, porque os casamentos só darão frutos se você cuidar disso. Se você cuidar dos seus relacionamentos. E os jovens que estão aqui, que pensam em casamento, aprendam isso. O casamento ele tem que ser renovado todos os dias. E casamento não é brincadeira. Casamento não é fácil. Mas você tem que decidir no seu coração a consertar tudo aquilo que precisa na sua vida. Só assim você vai ser feliz. Ou viver dias felizes. Porque é muito bom você trazer para a sua casa conquistas. E isso somente com a sabedoria de Deus. 7 e 8. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Deus nos previne de dias difíceis. Deus nunca, jamais falou que seria fácil. E eu vou ler na mensagem aqui para vocês entenderem o que fala o versículo 7 e 8. Como é boa a luz do dia, e como é maravilhoso viver à luz do sol. Ainda que você viva muito tempo, não tome um único dia por certo. Aproveita cada dia de claridade, lembre-se de que muitos dias serão só escuridão, e o futuro nos reserva mais absurdos. E o futuro nos reserva mais absurdo. Versículo 7, eu pulei. Nós vemos, como é bom ver a luz do dia. Aqui, o próprio Jesus nos diz que nós teríamos aflições. E nos dias de bonança, de alegria, é muito fácil você ter sabedoria. Duro é ser sábio nos momentos de dificuldade. Duro é você ser sábio quando o pão está escasso. Duro é você ser sábio quando há uma traição. Duro é você ser sábio quando há uma ação de desrespeito. E eu queria desafiar você hoje a não entregar a sua vida para o maligno, não aceitar que nada prospere na sua casa que não venha de Deus. Que as discussões cessem, que haja sabedoria no conduzir a sua vida, que haja sabedoria no conduzir a sua família, na criação dos filhos. Eu acho Provérbios 22:6, para nós que somos pais, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for velha, não vai se desviar. Eu acho que não há tarefa mais preciosa para um casal do que colocar os seus filhos na arca que é Jesus. Eu acho que não há nada mais precioso do que você ensinar o seu filho os caminhos do Senhor e quando você não for para a igreja, num dia qualquer, ele continue indo. Quando você não estiver motivado, ou estiver cansado, ou estiver doente, a sua presença não seja o que lhe influencia, mas que seja a presença de Deus. E eu acho muito bonito isso, você ensinar o seu filho e quando ele for velho não vai se desviar. Mas isso exige de nós tempo. E quando você tira tempo para a sua família, você está dizendo que ama a sua família. Quando você senta com a sua família à mesa e você tira 20 minutos, meia hora para almoçar, isso é amor também. No mundo de tanta correria, de tantos
afazeres, de tantas tarefas, de tantas conquistas, de tantas metas, porque o que nós temos na vida são metas, é meta para crescimento, é meta financeira, é meta de construir uma casa, é meta de construir uma empresa mais estável. Nós somos cheios de meta, e isso é bom, porque aqui fala que quem fica olhando para o vento não vai colher nada. Nós temos que ter sabedoria para equilibrar tudo isso, meus irmãos. Equilibrar a vida familiar, eclesiástica, o seu momento com Deus, que nada te tira o seu momento com Deus. E eu estou falando de momento com Deus, não é somente no culto de domingo, não. É você entrar no seu carro e ouvir um louvor e agradecer a Deus. Você faz isso quando você coloca o seu pé no chão de manhãzinha e você respira. Você já agradeceu a Deus por isso? Né? Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Isso é o sopro de vida. Eu acho isso maravilhoso, e eu já falei isso inúmeras vezes, não me canso disso. Só quem tem problema respiratório, como eu tenho, asma, e falta o ar, quando você acorda e vê que você está bem, só você sabe o quanto é importante você estar respirando. Então, glória a Deus pelo ar que respiramos. Isso quer dizer que nós estamos vivos, e cada dia que amanhece, o Senhor está te dando a oportunidade de ser um pouco mais parecido com Ele. Que a face do Senhor seja vista em nós. Que o Senhor, a cada dia, nos dê mais sabedoria para conduzir as bênçãos que o Senhor tem para nós. Porque a palavra de Deus fala que as bênçãos correrão sobre nós, atrás, e nos alcançarão. É o Vila, gente, não preocupa não. O Vila deve ter sido campeão depois de 16 anos. Glória a Deus. Isso é fé, gente. Isso é fé. Então, meus irmãos, a sabedoria é você ter a visão antecipada das coisas que vão acontecer. E eu quero ler o texto, antes de finalizar, o texto de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Deus disse assim: olha, você não pediu riqueza, eu vou te dar sabedoria e conhecimento, e depois de você não vai ter ninguém tão rico, jamais. Porque se você não tiver Deus, as suas posses podem se perder. E ele finaliza no versículo 9 e 10, diz assim, voltando para Eclesiastes: alegra-te, jovem, na tua juventude. Isso para os jovens aqui menos de 60. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. Aí os jovens acham maravilhosamente. E agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, mas vai chegar uma hora que você vai ter que acertar-se com Deus. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. E eu vou ler na versão da Mensagem. Jovem, aproveite ao máximo a tua juventude, desfrute de toda essa força e vigor, siga os impulsos do seu coração, e se algo lhe parecer bom, corra atrás, mas não se esqueça que nem tudo é permitido. Um dia você terá que responder a Deus por tudo. Viva livre, feliz e despreocupado. Você não será jovem para sempre, afinal a juventude se vai como a neblina. Viva um dia de cada vez. Peça sabedoria a Deus para te conduzir a dias melhores. Se você já está nos dias melhores, que a sabedoria te conduza a manter o que você tem. Porque melhor do que chegar é a caminhada com Deus. Que a nossa caminhada com Deus seja cada dia mais feliz.
Que para você não seja um enfado vir à igreja domingo, ou quarta, ou segunda, mas que seja um momento de alegria e de paz, que seja um momento de busca, e acima de tudo, que seja um momento onde você recebe de Deus aquilo que Ele tem para você. Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Que a gente viva muito com sabedoria. E que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não procede do Senhor e tudo aquilo que afasta a sabedoria de nós. Porque os dias chegam, a juventude passa, mas a sabedoria de Deus permanece para sempre em nós. Que a gente entenda que esse tem que ser um alvo do nosso coração. Ser sábio não aos nossos próprios olhos, mas demonstrar a nossa sabedoria fazendo o melhor de Deus. Que o Senhor nos permita viver muito, mas acima de tudo, que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir os nossos dias. Que você seja uma fonte de sabedoria de Deus aqui na terra. Que a sua casa seja um celeiro de sabedoria. Eu creio nisso porque essa palavra é para nós. Eu creio nisso porque está escrito para nós. Esse testamento aqui é para nós que somos filhos. Novo e Velho Testamento. É para mim e para você. O testador é Deus. Foi Ele que deixou. E os herdeiros somos nós. Tome posse daquilo que o Senhor tem para você. Seja sábio. Tenha sabedoria para conduzir a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus relacionamentos. Tenha sabedoria para pedir perdão. Tenha sabedoria para recomeçar. Tenha sabedoria para pedir perdão de novo e para recomeçar. O Senhor nos ama demais. E essa noite Ele quer nos trazer essa sabedoria. Que você seja a fonte de Deus aqui na terra. Que através de você flua sabedoria de Deus. Porque é isso que Ele tem para nós. Glória a Deus.